Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus para todos. Um bom feriado para vocês. Poderosamente, nessa sexta-feira, esse feriado que Deus possa abençoar vocês, possa descansar, possa estar na presença do Senhor. Eu quero, antes de trazer a mensagem, agradecer a intenção, agradecer a ideia do Sérgio em a gente sempre buscar trazer uma palavra rápida para você todos os dias, né? E procurar sempre ser rápido e preciso. Mas sabendo que o dia a dia de cada um de vocês é igual ao nosso, uma correria muito grande, né? A gente está envolvido dentro da empresa, está envolvido com a igreja, com as aulas, com a faculdade. Muito difícil. Hoje mesmo eu vou provavelmente estudar o dia todo aqui, aproveitar esse feriado para estudar, para estar aí aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Gente, a palavra do Senhor nesta manhã, ela relata algo muito interessante lá no livro de Êxodo, capítulo 16, o versículo 1. Eu queria muito compartilhar esse versículo com vocês. É um versículo muito importante da Bíblia. E eu vou ler só o versículo 1 para a gente ganhar tempo, tá bom? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram do Egito. Olha que coisa interessante, né? Nós estamos vendo aqui um texto, e esse texto, ele não destaca apenas, ele não fala sobre a fome, mas ele fala sobre uma mudança de mentalidade que deveria acontecer aqui. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que no capítulo 15, eles passam por Elim, né? E eles têm lá uma parada em Elim. A Bíblia diz que lá tinha 12 fontes de água, tinha 70 palmeiras, que na verdade, no hebraico, né, não existe palmeiras na Bíblia, viu, irmãos? A palavra hebraica original para palmeiras é tamareira, tá bom? Então, as pessoas estavam com palmas nas mãos, né? Ali são as folhas de tamareira, né? Até porque não existe palmeiras, né? Israel, naquele deserto, especialmente, era um deserto de tamareiras, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse capítulo ele fala sobre uma mudança de mentalidade, ou seja, essa mentalidade que nós temos hoje, a mentalidade que as pessoas que estavam ali, o povo de Israel estava no Egito, eles estavam com a mesma mentalidade de hoje, a mentalidade de estoque. Ou seja, eles, assim como deu 30 dias, acabou toda a provisão que eles trouxeram do Egito, e nesse momento eles começam a murmurar diante do Senhor, diante de Moisés, dizendo: Yahvé nos trouxe até aqui para que a gente possa morrer aqui no deserto. Mas, na verdade, Deus fez tudo isso para ter uma mudança radical de pensamento. Por quê? A partir desse momento, Israel iria aprender a depender de Deus diariamente, não a depender do estoque. Lá no Egito eles tinham o Nilo como o maior estoque possível, né, de alimento para eles. E eles sabiam que, olhando para o Nilo, olhando para todas aquelas plantações em volta, que por mais que eles estivessem passando por um período de escravidão, né, e eles tinham estoque suficiente de pão, tinha muita comida, apesar de eles serem escravos. Mas nesse contexto, Deus estava mudando. Você vê, Deus não precisava dar pão para eles, não precisava trazer o maná para eles.
porque a Bíblia diz que os sapatos cresciam nos pés, a roupa não se estragava, crescia também junto com o corpo, aquelas crianças iam crescendo, a roupa ia crescendo, né? Ou seja, eles tinham provisão de água, e agora eles poderiam bem passar os 40 anos sem comer absolutamente nada na presença de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Mas Deus não o fez. Por que Deus não o fez? Porque Deus ele estava ensinando o povo, né, dizendo, olha, agora a provisão de vocês sou eu. Não é mais não é mais o Nilo, não é mais o Egito, né? Vocês não vão mais precisar das panelas de carne, vocês não vão precisar mais do Nilo para comer o seu pão de cada dia. E Deus estava trazendo essa mudança, que é uma mudança muito interessante, né? O povo sai do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído de dentro do povo. Por isso, Deus, didaticamente, ele começa a trabalhar na vida daquele povo para que eles possam ter uma mudança importante, né? Agora, o mais importante que a Bíblia diz, que esse dia era o dia 15 do mês Iá, que é o segundo mês do calendário judaico, e no dia 16 do segundo mês de Iá, ou seja, no segundo mês que é Iá, a Bíblia diz que o Senhor trouxe o maná. Agora, como ele traz o maná, que é muito interessante. Primeiro, o Senhor traz ele traz aquela, como é que fala ali, esqueço o nome ali toda vez, né? O orvalho, ele traz o orvalho na manhã, e sobre o orvalho ele deposita o maná. E por cima do orvalho, por cima do maná, ele traz outro orvalho. Então, quando o sol aquecia logo de manhã no deserto, aquela camada de orvalho de cima do maná, ele derretia, e eles poderiam pegar, o povo de Israel ir lá e pegavam a sua porção diária, na presença do Senhor. Ninguém podia pegar uma porção dupla nos dias da semana, somente na sexta-feira, porque o sábado eles tinham isso como uma regra, estar na presença do Senhor. Então eles podiam pegar a porção dupla. Agora, olha bem, como se Deus estendesse uma grande toalha branca, né? E sobre a toalha branca o Senhor depositasse ali o maná. Agora, é tão interessante isso, né? Deus estava ensinando o povo a não olhar para os estoques, mas olhar para a dependência de Deus todos os dias. Se você olhar o que acontece no deserto de Elim, quando ele chega naquela palavra, né, naquela parada chamada Elim, Elim quer dizer Elohim. Elohim quer dizer lugares proeminentes, lugares de gente importante, né? Porque Elohim não é só Deus, viu? Elohim, dependendo de como ela chega na frase, ela aplica a homens proeminentes, a lugares importantes, pessoas importantes, e até anjos, mensageiros do Senhor. Então ele chega ali naquela parte chamada Elim, no deserto, lugar importante. A Bíblia diz que tinha 12 fontes de águas, que representavam o próprio Israel, né? Tinha 70 palmeiras, que não eram palmeiras, já acabei de dizer que isso aí era tamareiras, representava todas as nações. E ali, naquele momento, Deus estava protocolando para o mundo espiritual, não só daquela época, mas para a era vindoura, que Israel seria o provedor das nações, né? Como o Senhor diz, luz para as nações. Ele ia trazer a Torá, que é o Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles iam trazer o alimento, seria o provedor para todas as nações. A água aqui é a Torá, né? E as 70 palmeiras está ali, é a representação do mundo. Agora, a Bíblia diz que ele sai de Elim, né, entre Elim, eles vão para o deserto de Sim. Sim é espinhos em hebraico. Ou seja, no lugar dos espinhos, acabou a comida, acabou a provisão, né? Você pode ver lá, 30 dias depois que eles saem do Egito, ou seja, 30 dias depois que eles saem de lá, eles chegam, né, ali no deserto de Sim e acabam a alimentação. Por que 30, não 31, não 29? Porque 30
é um símbolo de maturidade no hebraico. 30 é um símbolo de maturidade. Você vê, Jesus, a partir dos 30 anos, né, já começou o seu ministério de uma forma poderosa, né? E isso traz uma relação com maturidade. O que Deus estava dizendo? Quando deu 30 dias, eles chegaram no deserto de Sim, ou seja, espinhos, que relata aí dificuldades tremendas, né, que eles iam passar. E Deus deixa acabar a provisão, para que eles pudessem compreender que a provisão era o Senhor. E uma coisa interessante que acontece nesse deserto, que ele estava entre Sim e o Sinai, ou seja, entre a revelação que eles iam ter, ou seja, o Sinai e a revelação, e entre a provisão e a revelação. Ou seja, a provisão é o deserto de Sim, era o deserto dos espinhos, haveria a provisão, e a provisão do maná. E eles estavam ao caminho do Sinai, que era onde eles iam ter a revelação, né, a revelação dos 10 mandamentos, da Torá em si. E uma coisa interessante que a gente vê aqui é o trabalho que Deus faz, a orientação de Deus para nossas vidas, que é o quê? Não olhar para as panelas de carne, não olhar para a provisão que vem do Egito, porque nós não dependemos disso. A nossa dependência é uma provisão diária do Senhor. Olha a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E uma coisa interessante, só para fechar esse vídeo dessa manhã, quando os israelitas acordaram de manhã, eles foram até o local, né, saíram da tenda, e quando eles chegam lá, tinha algo que eles chamaram assim, maná. Na verdade, maná quer dizer o que é isto, em hebraico. Só que na nossa tradução está escrito maná, mas na tradução hebraica original está escrito marru. Ou seja, eles não disseram o que é isto, eles disseram quem é ele. Eles atribuíram o maná para uma pessoa divina, que era Jesus. O próprio Jesus vai falar no Novo Testamento: eu sou o pão que desceu do céu. E é tão tremendo que isso nos ensina uma coisa, que tudo aquilo que é materializado para você como bênção, na verdade, essa materialização não é que Deus abençoou você para você ter isso. Aquela materialização de Deus, naquele contexto, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus na tua vida. Então, se você recebeu está precisando de R$100, aqueles R$100 apareceu por uma bênção de Deus, aqueles R$100 não é só algo que Deus te deu, é o próprio Deus te dando o livramento, é o próprio Deus sendo a sua provisão. Lá no começo da saída do Egito, Moisés perguntou para Deus: como que eu vou apresentar o Senhor para Faraó? O que eu vou falar para Faraó? Ele vai dizer o seguinte: diz a Faraó, Moisés, que eu vos enviei a vós outros. Ou seja, na verdade, a tradução do hebraico é diferente. Ele diz: eu serei o que serei. Mas não casa bem com o português nosso, né? Mas eu serei o que serei está dizendo que Deus seria para Moisés o que fosse necessário para ele cumprir o seu ministério. E nessa manhã eu quero dizer que Deus, né, será para você o que for necessário para que você cumpra o seu papel, o seu ministério, a sua chamada diante do nosso Deus, tá bom? Não olhe para os estoques, mas dependa de Deus. Essa é uma palavra poderosa da parte do Senhor nessa manhã para você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.